O que fazer? O que fazer? Como chegar à humildade espiritual? A humildade, a pobreza, a consciência da sua pobreza espiritual, da sua necessidade de Cristo. Como fazer isso? Primeiro, eu diria para você precisa parar de se comparar com os padrões sociais aqui de Campinas, do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo. Você precisa parar de se comparar com os padrões humanos. Você precisa parar de se comparar com outros homens. E você precisa olhar para Deus. Você precisa olhar para o seu Filho Jesus Cristo. Leia os Evangelhos e compare-se com Jesus Cristo, com os seus ensinos, com o seu exemplo. Olhe para Jesus Cristo, para a sua santidade, sua justiça, seu padrão. Olhe para os 10 mandamentos. O livro de Romanos fala que não tem coisa melhor para revelar quem o ser humano realmente é do que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são como um espelho. Você olha para eles e você começa a ver seus defeitos espirituais. E eu diria para você, vai orando, como um mendigo, como uma pessoa que é pobre espiritual. Clame, peça ao Senhor, faça como aquele cego que pediu esmola na estrada para Jericó, e ele viu que Jesus ia chegando por perto com a multidão, e o que ele fez? Ele começou a orar em voz alta, ele começou a falar bem alto para que Jesus pudesse escutá-lo, e ele dizia: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E as pessoas falaram para ele: para de gritar, você está envergonhando a nossa cidade, parece um doido gritando. E a Bíblia fala que então ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi. Eu sei que você vem da descendência de Davi, você é o Messias, como as profecias falavam, que a salvação viria da família de Jessé, da raiz de Jessé, de Davi. Você é rei, você tem um reino nos céus. Jesus, você não é só mais um rabi, você é o filho de Davi. Tem misericórdia de mim, me salva, me cura. Qual que é a importância de nós sermos humildes de espírito? Qual que é a importância disso? Porque Jesus, ao falar sobre o caminho para a felicidade, ele começa falando sobre pobreza espiritual, humildade de espírito. Por quê? Por que será? Jesus começa a falar sobre o caminho para a felicidade, ele começa falando sobre pobreza espiritual, porque pobreza espiritual e a consciência da nossa pobreza espiritual é o primeiro passo para a salvação, é o primeiro passo para alguém ser admitido no reino dos céus, no reino de Deus. Para você ser um discípulo de Cristo, um cidadão do reino de Deus, já hoje e no futuro, você precisa cair da real, você precisa baixar a bola, você precisa reconhecer que você é pecador miserável, e Jesus é seu grande e maravilhoso Salvador. Sem consciência da sua podridão, da sua pobreza, da sua miséria espiritual, você nunca vai ver a importância e a necessidade do Rei Jesus, do Redentor, do Messias, da obra perfeita dele na cruz. E por isso, você olha para Jesus e fala: legal, bacana, legal, vou te seguir. Mas na verdade, não, você nunca confessou seus pecados, você nunca recebeu perdão dos seus pecados, você não tem a salvação pela graça, você não foi reconciliado com Deus. Qual a importância de você ser consciente da sua pobreza espiritual? Deixa eu explicar isso, lendo para você um lindo verso de Isaías 57. Isaías 57, versículo 15. Fala sobre o endereço de Deus. Aonde que a gente pode encontrar Deus? Olha o que fala lá. Você quer encontrar Deus hoje? Eu vou te dar o endereço para você encontrar com Deus hoje. Dá para você encontrar com Ele daqui a pouco, agora. Olha, Isaías 57, 15. O profeta fala assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. 2 pontos, o que ele diz? Olha o que Deus diz: habito no alto e santo lugar. Esse é meu endereço, céu. Mas habito também
com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar, dar vida outra vez, ao coração dos contritos, dos quebrantados espiritualmente, daqueles que estão decepcionados com sua própria miséria, pecado e trairagem contra Deus. Porque assim diz o alto sublime que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo: eu habito lá nos céus, eu habito num alto e santo lugar, mas eu habito também aqui em Campinas, na China, no Japão, na Argentina, aonde for, eu habito também com aquela pessoa que é contrito e abatido de espírito. Para quê? Para que eu possa vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Outro texto, Tiago 4,6. Tiago 4,6 fala: Deus resiste aos soberbos, aqueles que se acham santos, puros, perfeitos, íntegros. Deus resiste a essa raça, mas Ele concede graça aos humildes, aqueles que sabem que não são nada diante dele por causa do pecado original que estragou a todos nós e fez de todos nós maníacos depressivos, isso e aquilo, enfim. Irmãos, antes que Deus possa encher a sua vida com a graça restauradora, perdoadora dele, você precisa ser esvaziado da sua autojustiça. Você precisa ser esvaziado dessa ilusão de que você é bom, bonito, cheiroso, merecedor, espiritualmente falando. Você não é bom, você não é bonito, você não é merecedor, espiritualmente falando, de nada. Você, quando vive no pecado, você está de mãos dadas com o diabo e com os demônios, dizendo: Deus, nós te odiamos, nós somos contra você, sai da nossa vida. Em Lucas 18, versículo 10, Jesus fala e conta uma história de dois homens. Um deles era um cara que se achava bonito, cheiroso, merecedor da graça de Deus, porque ele era muito religioso. O outro homem da história de Jesus era um camarada humilde, que sabia da sua pobreza e miséria espiritual, apesar de ser uma pessoa rica financeiramente falando. Olha que, escuta só essa leitura. É uma história fácil, curta e cheia de lições, para nós encerrarmos a mensagem de hoje à noite. Jesus fala: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, um fiscal de renda, trabalhava para o governo romano. O fariseu, em pé, lá no templo, ele orava no íntimo, dizendo assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano que está lá no canto. Eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas Jesus continua a história dizendo agora sobre o publicano. Ele fala: mas o publicano, o fiscal de renda do governo romano, mas o publicano, lá no templo, ele ficou à distância do altar. Ele nem ousava olhar para cima, olhar para o céu, mas olhando para baixo, aquele homem batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, que sou sujo, que sou miserável, tem misericórdia de mim. Jesus encerra essa história dizendo assim: eu lhes afirmo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, esse homem, ele foi para sua casa justificado, perdoado diante de Deus. Pois quem se exalta, quem se acha, será humilhado, e quem se humilha, será exaltado.
Dois homens, duas posições, dois grupos. Em qual desses dois grupos você se encontra?